Vamos iniciar com essa aula o módulo 15 do nosso curso de Química Orgânica, que é voltado para as reações de aminas, fenóis e aletos de arila. A parte de aletos de arila vai ser bem rápida, vai ser praticamente uma revisão daquilo que já vimos aqui no curso. Vamos focar então muito mais nas reações de aminas e fenóis. Vamos iniciar com as aminas. As aminas são compostos orgânicos, que vocês já conhecem, compostos nitrogenados, onde o átomo de nitrogênio possui pelo menos um radical alquila como substituinte. Então essa daqui é a fórmula geral de uma amina e pelo menos um desses grupos R é uma cadeia carbônica. Os outros dois podem ser átomos de hidrogênio, mas pelo menos um tem que ser uma cadeia carbônica. Eu posso ter o radical R duas linhas ou R' como sendo uma cadeia carbônica também, mas se for hidrogênios não é uma restrição para classificar esse composto como uma amina. Nós temos basicamente dois sistemas de nomenclatura para as aminas. O primeiro sistema de nomenclatura considera essa cadeia carbônica como sendo uma ramificação. Então, o nome principal do composto vai ser amina. Isso daqui vai ser uma ramificação da amina. E como é uma ramificação, ele vai terminar com il. O segundo sistema considera a cadeia carbônica como se fosse um hidrocarboneto. Então, ele vai ter a mesma nomenclatura de um alcano. Vamos lá. Nesse primeiro caso, eu tenho a propilamina. Notem, o nome amina permanece. E aqui eu tenho uma ramificação de 3 carbonos. Então, propil. Juntando tudo, propilamina. No primeiro sistema. No segundo sistema, que é o sistema da IUPAC, eu vou chamar de propanamina. Ou seja, o nome desse grupo aqui, desse substituinte, vai ser o nome do hidrocarboneto. Seria propano. Como não é um hidrocarboneto, é uma amina, fica propanamina. Eu aplicando esse método para esse composto, eu posso chamá-lo de isopropilamina, porque isso daqui, na verdade, seria o radical isopropil, ou então um metiletanamina. Por quê? Se eu considero apenas essa parte como sendo um hidrocarboneto, aqui eu tenho uma ramificação metil, isso aqui seria o etano. Aqui nós temos, de acordo com a nomenclatura usual, o ciclohexylamina, porque aqui nós teríamos o ciclohexano, como radical é ciclohexil, ou na nomenclatura IUPAC vai ser o ciclohexanamina. Esses 3 casos são exemplos de aminas primárias. Por que aminas primárias? Porque nós temos apenas um radical alquila. Temos exemplos de uma amina secundária. No caso de uma amina secundária, nós temos 2 radicais alquila. Seguindo a nomenclatura usual, o nome dele seria dietilamina, porque nós temos 2 ramificações etil. Pela nomenclatura da IUPAC, o segundo radical funciona como uma ramificação. Ou seja, aqui eu tenho o que seria o etanoamina, então etanamina, e aqui eu teria a ramificação do tipo etil. Eu coloco N porque eu tenho que indicar que esse etil está ligado ao nitrogênio. Aqui em cima não precisei colocar o N, porque a ramificação metil está ligado ao carbono. Aqui, como está ligado ao nitrogênio, eu preciso indicar a ramificação. Então, vai ser N-etil, ou seja, ao nitrogênio eu tenho uma ramificação etil, e a terminação do nome, etanamina, porque o grupo amina está ligado a uma cadeia carbônica com 2 átomos de carbono. Isso na nomenclatura IUPAC. Na nomenclatura usual, basta considerar todos os radicais como sendo ramificações. Aqui eu tenho uma amina terciária. No caso dessa amina terciária, eu tenho os 3 radicais como sendo radicais alquila e não átomos de hidrogênio. Na nomenclatura usual, eu considero 3 ramificações, a metila, a etila e a propila. Porém, eu tenho que seguir a ordem alfabética. Então, etil, metil, propilamina. De acordo com a nomenclatura IUPAC, eu vou considerar a maior ramificação como sendo a cadeia principal. Então, aqui eu teria o equivalente a uma propanamina. Porém, eu tenho ligado ao nitrogênio uma ramificação metil e uma ramificação etil. Esse 1 aqui não é necessário. Então, é N-etil, N-metil, propanamina. Então, essa daqui é a nomenclatura geral para as chamadas aminas alifáticas, aminas de cadeia aberta. Nós temos também um outro conjunto muito importante de aminas, que são as chamadas arilaminas, aminas aromáticas, onde o grupo NH2 está ligado a um anel aromático. Em um caso como esses, existe, obviamente, a nomenclatura IUPAC, aqui seria a benzenamina, porém elas são muito mais conhecidas pelo seu nome usual. Essa daqui é a anilina, essa daqui é a paratoluidina e essa daqui é a para-anizadina.
Isso porque esse grupo aqui seria o anisol e esse grupo aqui seria o tolueno. Essas, então, são chamadas aminas aromáticas. Entretanto, nós temos um outro grupo, que são as chamadas aminas heterocíclicas, onde o nitrogênio faz parte do anel, seja ele aromático ou não. Nesse caso, são muito mais conhecidas também pelo seu nome usual, pelo seu nome popular. Aqui nós temos a piridina. Porém, o nome UPAC seria azabenzeno. Como que funciona isso? Eu dou o nome do composto, considerando que no lugar do nitrogênio eu teria um átomo de carbono, e para indicar que eu tenho nitrogênio, eu coloco o prefixo asa. Então, o nome UPAC da piridina seria azabenzeno, o benzeno, onde um átomo de carbono foi substituído pelo nitrogênio. Aqui eu tenho a piperidina, mas poderia ser o azaciclohexano. Aqui eu tenho a pirimidina, ou 1,3 diazabenzeno. Nesse caso eu uso diasa porque são 2 átomos de nitrogênio. Aqui eu tenho o imidazol, porém eu posso chamá-lo de 1,3 diasa ciclopenta 2,4 dieno. Ciclopenta 2,4 dieno é o nome do anel. Como eu tenho 2 átomos de nitrogênio, eu chamo de 1,3 diasa. Bom, pessoal, isso daqui então foi uma revisão básica da nomenclatura das aminas. Lembrando que o curso não é um curso voltado para a nomenclatura. Isso daqui é apenas para manter a relação nome e estrutura. Agora vamos ver algumas propriedades físicas importantes. Boa parte das aminas podem fazer ligação de hidrogênio. Por que boa parte? Porque apenas as aminas primárias e secundárias podem fazer. E o fato de nós termos a possibilidade de realizar ligações de hidrogênio, isso aqui interfere diretamente em algumas propriedades físicas. As principais, ponto de fusão e ponto de ebulição e solubilidade. No que diz respeito ao ponto de fusão e ao ponto de ebulição, as aminas apresentam esses valores maiores do que os alcanos, que não fazem ligação de hidrogênio, porém menores que os álcools, porque a ligação de hidrogênio associada ao álcool, que tem um elemento mais eletronegativo, no caso o oxigênio, é mais intensa do que nas aminas. E ainda nesse contexto, vale ressaltar que o ponto de fusão e o ponto de ebulição das aminas primárias e secundárias são maiores do que das aminas terciárias. Isso porque a amina terciária não pode fazer ligação de hidrogênio, uma vez que não há átomo de hidrogênio ligado ao nitrogênio. Porém, tanto as aminas primárias, secundárias e terciárias, enfim, elas têm a possibilidade de serem solúveis em água, desde que a cadeia carbônica não seja muito grande. Isso porque eu tenho um átomo consideravelmente eletronegativo, que é o nitrogênio, que pode fazer ligação de hidrogênio com o hidrogênio da água. Nesse caso, até mesmo as aminas terciárias podem fazer ligação de hidrogênio, porque o hidrogênio é da água e quem vai fazer a ligação de hidrogênio é o átomo de nitrogênio da amina. Então aqui nós podemos ver alguns valores. Nós temos aqui a metilamina, por exemplo, ela apresenta uma elevada solubilidade em água. Temos aqui a classificação de muito solúvel. O mesmo vale para a etilamina, para a isopropilamina. Nós temos cadeias carbônicas relativamente pequenas, então a solubilidade é consideravelmente elevada. Conforme aumenta o tamanho da cadeia, a solubilidade diminui. A mesma coisa vale para aminas secundárias. A dimetilamina, a dietilamina são estruturas cuja cadeia carbônica é relativamente pequena, pode-se fazer ligação de hidrogênio e são classificadas como muito solúveis. A mesma coisa vale para a trietilamina. Não tem átomo de hidrogênio, porém é bem solúvel em água por fazer ligação de hidrogênio com a água. Do ponto de vista estrutural, as aminas são compostos tetraédricos e nós temos a presença de um par de elétrons não ligante aqui no átomo de nitrogênio. E é graças a esse par de elétrons não ligante que vêm as principais propriedades químicas associadas às aminas, principalmente a sua basicidade. Nós temos esse par de elétrons disponível que pode ser utilizado para atacar um átomo de hidrogênio, por exemplo, ou um átomo de carbono eletrofílico. Com isso, as aminas podem ser classificadas como bases e como nucleófilos. Aqui eu tenho um mapa de potencial eletrostático dessa amina, aqui especificamente a trimetilamina. E notem essa região vermelha. Isso daqui significa que a densidade eletrônica está praticamente toda concentrada nesse orbital, ou pelo menos a densidade eletrônica disponível para o ataque. Um outro detalhe importante a respeito das aminas é que existe o chamado efeito guarda-chuva. O que é isso? Imagine uma amina terciária onde eu tenho 3 grupos distintos.
Inicialmente, eu posso considerar essa amina terciária como sendo quiral. Então, eu posso definir a amina R ou a amina S. Entretanto, a interconversão da amina R para a amina R é muito baixa, de apenas 25 kJ por mol. A temperatura ambiente, por exemplo, é suficiente para fornecer essa energia. Isso significa que, se eu tiver essa amina aqui, que vamos supor que seja R, ela consegue facilmente ser convertida na amina S. Nota aqui que os substituintes são distintos. Então, ela deveria ser quiral. Acontece que a gente não consegue isolar. E a gente não consegue isolar porque a barreira de potencial é muito baixa. Esse é um efeito muito parecido quando o guarda-chuva vira. Imagina que esses grupos, como sendo um lado do guarda-chuva, o lado normal do guarda-chuva, porém ele acaba virando para o outro lado com muita facilidade, igual quando temos esse problema com o guarda-chuva. Então, esse efeito guarda-chuva, o fato de a gente converter uma amina que a princípio seria quiral em R e S com muita facilidade, significa que a gente não consegue isolar um enantiômero específico. Então, para qualquer fim prático, as aminas são consideradas aquirais. Se eu conseguisse congelar em uma estrutura, beleza, ela seria quiral. Só que na prática eu não consigo. A temperatura ambiente, a R se converte na S, a S se converte na R, então a gente não considera as aminas como sendo quirais. De uma maneira geral, consideramos aminas, mesmo aquelas com substituintes distintos, como sendo aquirais. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar nessa aula. Na próxima aula, vamos avançar um pouco mais no nosso entendimento a respeito das aminas.